Saudações, meus caros! Neste vídeo eu vou apresentar para você os recursos disponíveis na STM32CubeIDE para que possamos depurar ou fazer o debugging dos nossos firmwares no microcontrolador. Vamos entender as principais funcionalidades relacionadas aos breakpoints, ao monitoramento de variáveis e também vamos ver como podemos manipular o andamento do programa e de suas instruções dentro da nossa IDE. Entendam que a depuração é um recurso excelente e que todo desenvolvedor deve saber utilizar de forma adequada em seus projetos, pois é com ele que podemos encontrar bugs e até mesmo otimizar o nosso projeto. Então já deixa aí o seu like, porque o conteúdo de hoje é muito bom e eu tenho certeza que vai ser essencial na sua vida de desenvolvedor. E já se inscreva no canal porque tem muito conteúdo bom no forno que virá em breve. Então sem mais delongas, vamos começar! Mas antes, deixa eu dar um recado bem rapidinho para você. Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, confira aqui embaixo o link para o curso que eu desenvolvi que está disponível lá na Udemy, o curso de STM32F411 Essencial. E sem mais conversa, bora lá! Dentre os requisitos para que possamos depurar ou debugar um programa é ter as ferramentas de depuração. Como primeiro exemplo, temos aqui um ST-Link V2 Clone. Ele é facilmente encontrado no Mercado Livre por um preço bem barato. A grande vantagem é seu tamanho, sendo bem compacto e de fácil ligação na máquina. Como desvantagem é que não temos como garantir qual é a qualidade deste depurador. Para aqueles que estão começando, recomendo adquirir uma peça dessa, principalmente pela questão do custo, e você vai ter um baixo investimento inicial ao começar os seus desenvolvimentos. Mas caso você queira uma ferramenta oficial e mais profissional, temos o ST-Link V3. Lembrando que, claro, temos também o ST-Link V2 original. Eu não possuo ele em casa, então vou mostrar para você uma foto de como ele é. Este dispositivo ele é bem mais caro que um ST-Link V2 Clone. No entanto, você tem a garantia de equipamento de qualidade da própria fabricante. Para você que trabalha profissionalmente com desenvolvimento de projetos, recomendo que você adquira então esta ferramenta. Você pode encontrar no AliExpress por um preço bem bacana. E também temos uma ferramenta que é o Sager J-Link. Este que eu possuo aqui é um clone, ele não é original. E este cara aqui, ele vai ser um pouco mais caro que um clone. Vou estar colocando na tela o preço médio que eu encontro ele hoje pelo Mercado Livre. Você também pode encontrá-lo com um preço muito bom no AliExpress. Claro que temos também a versão original do Sager J-Link. No entanto, o preço dele é extremamente proibitivo para aqueles que estão começando. Disto então, temos estes três depuradores que são os mais fáceis para você, desenvolvedor, encontrar no mercado e começar os seus projetos. Para então fazer o debugging, eu vou utilizar o ST-Link V2. Provavelmente vai ser a ferramenta que você tem em mãos, então vou utilizar para ser mais simples. Temos aqui então os quatro principais terminais que vamos utilizar para fazer o debugging, vai ser o SWD-IO, que é a entrada e saída de dados da comunicação SWD, SWCLK, que é o clock dessa comunicação, e temos então o GND e o 3V3, que é para alimentação da placa, tá? Lembrando que é um padrão da ARM a comunicação SWD, que significa Serial Wire Debugging. Temos também opções de JTAG. No caso da ST-Link V2, não temos essa opção de JTAG, mas no ST-Link V3 e no J-Link temos essa opção. Bom, aqui já estou com alguns jumpers ligados e vamos fazer a ligação na minha placa. A placa aqui eu estarei utilizando uma Blue Pill, que também é bem comum de ser encontrada. Você encontra facilmente a Blue Pill juntamente com o ST-Link, saindo então mais barato o conjunto. E aqui temos os quatro terminais para a ligação. Os dois de alimentação, 3V e GND, e aqui embaixo o CLK e o DIO, ok? Vou fazer esta ligação de acordo com o que está no ST-Link. Bom, estou já com a minha Blue Pill e o ST-Link V2 corretamente ligados. Caso vocês queiram dar uma conferida no vídeo, fiquem à vontade. E agora, basta então que eu ligue no computador o meu ST-Link V2 e comece a fazer os trabalhos na máquina. Fiquem atentos também para que vocês não invertam a alimentação, o 3V3 com o ground. Caso contrário, você pode acabar danificando a sua placa de desenvolvimento. Então, todo cuidado é pouco. Caso você possua o ST-Link V3 ou mesmo um J-Link, você também consegue fazer essa ligação bem facilmente, tá? Basta dar uma olhada na documentação. Mas fique atento, o J-Link, principalmente os clones, nem todos possuem ligação de 3V. Alguns possuem somente a de 5V.
Então você teria que ligar os 5 volts aqui nesta entrada de 5 volts da sua Blue Pill, que aqui internamente já temos um regulador que irá tratar essa tensão, tudo bem? Então vamos lá para a máquina e vamos começar a trabalhar com o debugging. Excelente, estamos aqui na máquina, mas antes de darmos sequência, eu peço para você já se inscreve no canal, dê like no vídeo, porque esse vídeo ele é muito importante para qualquer desenvolvedor. Estou aqui então já com a documentação aberta do STM32F103, porque eu preciso falar para você o seguinte: o microcontrolador possui uma quantidade limitada de breakpoints, tá? De hardware breakpoints. Então é importante que a gente saiba ver na documentação onde está essa informação. Tá joia? Então vamos lá. Perfeito. Na busca ele me jogou aqui para a seção 31.12. Que ao vermos aqui na divisão de capítulos, refere-se ao capítulo 31, que é o Debug Support. Tá? Temos então aqui duas unidades de debugging. Temos esta que é a Flash Patch Breakpoint, que ele implementa os breakpoints de hardware na memória flash. Ou seja, o que a gente tem na memória flash? Instruções. Tá? E aqui o FPB, que é o Flash Patch Breakpoint, ele possui dois comparadores literais. E temos aqui então essa informação que é a mais importante para a gente, que é 6 comparadores de instrução, ok? Vamos ver depois na CubeIDE como funciona esses breakpoints de instrução, mas aqui já temos informação que temos 6 comparadores, podemos colocar até 6 breakpoints no nosso programa, tudo bem? E aqui mais para baixo temos também o Data Watch Point Trigger, e aqui ele já passa informação para a gente que ele é composto por 4 comparadores, ou seja, temos 4 comparadores nas quais podemos estar monitorando variáveis. Vamos ver lá na CubeIDE que também podemos colocar breakpoints em variáveis. E isso é de uma utilidade imensa em nossas aplicações. Tudo certo? Lembrando, então, cada microcontrolador, cada família, cada fabricante terá uma quantidade diferente de breakpoints e também as suas características serão distintas. Beleza? Então, vamos seguir para a CubeIDE. Estamos aqui na CubeIDE. Eu já fiz um pequeno exemplo. Vou dar uma explicação bem rapidinha dele, tá? Basicamente, aqui eu defini um enum, um enumerate, uma estrutura para a gente ver como ela se comporta no debugging, que é muito importante para a gente. Algumas variáveis globais para monitorarmos. Na verdade, uma que a gente vai monitorar, fora a estrutura. E algumas funções. Uma função que faz o incremento da variável global, uma função que faz o incremento de uma variável local, onde essa variável local é passada por um ponteiro. Temos também uma função que vai somar duas variáveis. Temos aqui uma outra função que vai chamar uma outra função dentro dela e vai atribuir essa informação a um texto. E temos aqui a nossa main, né, com mais algumas variáveis locais, que irá chamar essas funções. E essas funções serão chamadas no período de 1 segundo, como podemos ver aqui, tá? Utilizei esse how getTick ao invés do how delay, já também para mostrar características do debugging. Tudo bem? Tá, esse projeto aqui já foi compilado, ele já está tudo certinho. E agora, o que temos que fazer? Sempre quando formos começar a debugar um programa, que eu vou clicar aqui para que vocês possam ver, ele irá abrir essa tela, tá? Porque meu projeto, como ele está limpo, ele não possui nenhuma configuração de debugging, tá? Então ele pede para você que está configurando esse lançador, tá? Nessa tela a gente não mexe em nada, tá? A gente mantém ela como está. E aqui em Debugger, se você estiver utilizando o ST-Link V3, o ST-Link V2, seja clone original, você não precisa se preocupar muito com isso aqui. Isso aqui já está pré-configurado, tudo bem? Mas, caso você utilize um J-Link, é obrigatório que você vá para essa tela, caso contrário, você não vai conseguir fazer o debug, tá? Mas vamos explicar basicamente as informações que temos aqui, porque essas informações são importantíssimas, tá? Aqui temos uma informação que é bem importante, tá? Esse port number, ok? Esta é a porta na qual eu vou conectar o meu debug, assim como é no protocolo TCP. Existem projetos nos quais você vai debugar mais de uma placa ao mesmo tempo, mais de um STM32 ao mesmo tempo. Então, você pode sim ligar 2, 3, 4 debugs ao mesmo tempo no mesmo workspace. Só que, para que isto funcione, você tem que alterar a porta. Então, eu posso vir aqui alterar para 61.235, 236, 237, assim por diante. Para que então não haja um conflito entre portas. Tá certo? Debug Probe eu vou deixar mais para o fim. Tudo bem? Temos aqui então no Interface, a gente pode selecionar entre SWD ou o JTAG. No caso, vamos utilizar SWD.
aqui esse serial number. E aqui eu posso deixar limpo sem nada, desde que eu tenha apenas um ST-Link ligado na minha máquina. Se eu tiver dois ST-Links, a CubeIDE vai reclamar que existem dois dispositivos ligados ali e ele não sabe qual que ele vai escolher. Então você pode vir aqui, clicar em ST-Link Serial Number, fazer um scan, ele vai aparecer o Serial Number do seu ST-Link. Você seleciona ele aqui, então a CubeIDE entende que ela deve se conectar a este ST-Link, tudo bem? Existem algumas outras configurações, como esse Reset Behavior, se vai ser feito através de um software reset, hardware reset, algumas outras configurações, você vai fazer o debugging em modo de baixo consumo. Existe o Serial Wire Viewer, que a gente não vai abordar aqui, e também o RTOS Proxy. Caso você esteja trabalhando, por exemplo, com FreeRTOS, você pode estar monitorando variáveis relacionadas ao RTOS. Tudo bem? Existem mais algumas configurações avançadas aqui que não há necessidade da gente abordar. Tudo bem? Na maioria dos casos, tá, a gente não precisa mexer aqui. Tá? A gente pode deixar como tá. Então, basicamente, vai aparecer essa tela, você vai vir dar um OK e vai começar o debug. Tá? Caso você esteja trabalhando com JLink, você precisa vir aqui e alterar Debug Probe e vir selecionar Seger JLink. Vamos selecionar aqui e veja que algumas características já mudaram. Tudo bem? Vou voltar para este link e vou dar um OK para começar o debug. Lembrando também que essas configurações elas podem ser alteradas depois. Tá? Se você precisar fazer uma alteração depois de ter configurado, basta vir aqui onde você inicializa o debugging, clica nessa setinha para baixo e tem aqui, ó, Debug Configuration. Nessa tela ao lado, você vai ter as suas configurações de debugging. Você pode vir aqui, selecioná-la e alterá-la, tudo bem? Só lembrando que, para que a gente comece o debugging, a gente clica nessa opção onde tem o desenho de um bichinho, né, de um inseto. Caso você queira apenas gravar a placa, você pode vir nessa opção Run, que ele vai apenas gravar a placa e vai soltar o programa, tudo bem? E aqui do lado vai aparecer a vista para o debug. Então, na vista de debug, vamos dar uma olhada no que temos na interface que é importante para a gente. Tá? Vamos dar uma olhada nessa tela porque ela tem muita informação. Bom, primeiramente aqui na parte superior temos os controles do programa, ok? Primeiro aqui temos o Reset the Chip and Restart Debug. Se eu clico aqui, o programa ele vai resetar o microcontrolador e vai parar nesse primeiro ponto, tá? Que é o primeiro ponto do programa. Esta opção, que é a Skip All Breakpoints, vamos ver ela mais tarde. Temos uma opção que é Terminate and Relaunch, ele vai parar o debugging, vai compilar novamente e carregar o programa. Resume, ele vai soltar o programa para que ele rode livremente, só vai pausar caso aconteça um breakpoint. Temos aqui a opção de Suspend, na qual o programa vai ser pausado imediatamente. Terminate, que vai suspender o debug. E o Disconnect, que ele vai suspender a depuração e também vai desconectar do debugger. Temos aqui as opções Step Into, Step Over, Step Return. Iremos ver isso aqui com mais calma depois. E temos aqui algumas outras opções que são um pouco menos utilizadas, tá? Então não vou abordar aqui para não ficar muito longo. Tá? Uma outra tela importante é essa tela do debugging, tá? Aqui temos acesso às CPUs, as threads. Como o nosso microcontrolador ele possui apenas um núcleo, temos apenas uma thread. E aqui teremos acesso à pilha de chamadas, tá? Nossa pilha de chamadas está na main, tá? Como é a nossa função principal é a main, a primeira função que temos. Bom, aqui na nossa tela principal temos uma seta amarela. Essa seta amarela, ela está indicando a instrução atual que será executada pelo microcontrolador, tá? O microcontrolador está esperando para executar esta função. Temos aqui no canto direito as telas relacionadas a debugging. Temos a Variables, no qual a CubeIDE irá selecionar as variáveis de interesse naquele momento, de forma automática, tudo bem? Aqui em sequência temos as breakpoints. Aqui vamos ver todos os breakpoints que estão configurados no nosso debugging, certo? Por enquanto não temos nenhum, porque não existe nenhum breakpoint configurado, tá? Lembrando que o nosso programa ele pausou aqui no reset, ok? Aqui existe um breakpoint, só que esse breakpoint o programa não mostra pra gente, tudo bem? Então o breakpoint está sendo utilizado pelo debugging. Mas vamos ver mais sobre breakpoints em breve, tá? Temos aqui os SFRs, onde aqui temos acesso aos registradores do microcontrolador. Vou dar dois cliques aqui para ele ficar um pouco maior. Aqui temos os registradores do Cortex M3, que é a nossa CPU, e temos também os registradores relacionados ao microcontrolador.
A hora que eu expando aqui, eu vou ter acesso aos registradores desse conjunto, por exemplo, GPIO-A, e ele irá carregar para mim os valores que estão dentro desse registrador. Note que, basicamente, aqui o que temos é lixo, pois ele não foi inicializado, tudo bem? Você pode também exibir os valores. Aqui estamos vendo em hexadecimal. Se você desejar ver em decimal, você pode vir aqui na parte superior e escolher mostrar em decimal ou até mesmo em binário. Aqui então temos todos os registradores. Vou esconder tudo aqui. Dois cliques novamente para voltar à vista inicial. Temos então o expressions. Aqui podemos montar uma variável de forma personalizada, inclusive podendo aplicar expressões como mais, menos, multiplicação e assim por diante. Vamos ver mais sobre ela em breve. Temos aqui a tela de registers, onde podemos ver os registradores gerais do nosso microcontrolador, que no caso é o R0, R1 até o R12. Temos também aqui o Program Counter e assim por diante. Esses aqui são os registradores especiais do nosso microcontrolador, que são relacionados ali à arquitetura. E por fim, temos então o Live Expression. A principal diferença entre o Live Expression e o Expression é que, nesta opção, a interface, e o depurador irão atualizar as variáveis selecionadas aqui periodicamente. Então a gente não precisa estar pausando o programa para ver o valor atual das variáveis, ele atualiza automaticamente. E por último, e não menos importante, temos o Disassemble. O Disassemble não aparece aqui de forma padrão. Para isso, a gente vem em Window, Show View e temos aqui o Disassemble. Lembrando, quando você for abrir o Disassemble, esteja com o seu programa pausado. Caso contrário, ele não vai carregar essas informações. Mas o que são essas informações? Aqui temos acesso ao código assembly do nosso microcontrolador. Isso aqui basicamente é o binário. Veja que ele mostra para você a linha do seu código, onde está parado o programa, aquela função, o que está aqui escrito. E embaixo temos as instruções assembly do nosso programa. Então, com esta funcionalidade, temos a capacidade de analisar o programa nosso com mais detalhes, tudo bem? Isso aqui é uma vista muito importante para a gente. Ela é extremamente poderosa, no entanto, ela não é muito utilizada no dia a dia, pois dificilmente a gente precisa ter acesso ao código assembly do nosso programa. Mas caso você precise debugar e ver o assembly, você tem essa opção através da ferramenta de Disassembly. Então, disto, vimos aqui a vista de debug, onde temos acesso a diversas ferramentas que permitem que possamos deixar o nosso projeto, nosso programa mais liso possível e melhor funcional. Vamos começar o nosso programa. Veja que o nosso programa está pausado ainda, eu não soltei, então meu controlador está suspenso aqui nessa linha. Recomendo também que vocês estudem bem a questão desses atalhos. Ao passar o mouse em cima, você pode ver que eles possuem algumas teclas que são os atalhos. Isso ajuda muito no debugging a torná-lo um pouco mais dinâmico, digamos assim. Tudo bem? Bom, eu vou soltar meu programa. E bom, o programa está rodando. Só que eu não consigo ver nada. Por quê? Porque ele está rodando, E com exceção do Live Expression, nenhuma outra informação é carregada de forma periódica. Então, vários registradores de informações teriam acesso apenas quando eu pausar. Mas isso não vem ao caso no momento, Vou agora pausar o programa e vocês vão ver que o programa ele vai simplesmente interromper em qualquer ponto. Pausei. Aqui ao lado temos nossa pilha de chamada e ele está pausado aqui no HowGetTick, que está aqui na main. Tudo bem? Então o programa ele pausou aqui. Quando eu aperto suspender, ele vai na hora parar o programa e vai ser em um local que eu não tenho nenhum controle. Então beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos então agora ver como funciona o controle do programa por aqui. Eu vou dar um reset no meu controlador. Vocês vão ver que ele voltar lá para o começo. Agora eu não vou dar um resume. Eu vou utilizar essas funções step into, step over e depois um step return. Step into. O que ele vai fazer? Ele vai, caso encontre uma função, ele vai adentrar naquela função. Então ele vai entrando cada vez mais internamente no nosso programa. O step over, ele vai manter o programa, de certa forma, no mesmo nível. Caso ele encontre uma função, ele vai pular esta função e vai para o próximo trecho. Tudo bem? Então vamos lá. Vou dar um step into. Como não temos nenhuma função aqui, ele basicamente atribuiu o valor do local increment em 0. Vou dar mais um step into. E agora chegamos aqui na howInit. A howInit é uma função. Vamos ver o que vai acontecer quando utilizarmos o step into. Eu vou utilizar aqui minha tecla de atalho F5. Pressionei F5. Veja que o programa entrou dentro da howInit. Se eu apertar F5 novamente,
ele vai entrando cada vez mais internamente. Ficam de olho aqui na pilha de chamadas, aqui na tela de debug. Vejam que ele vai aumentando essa pilha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar esta função que é o step return, tá? Vejam que quando dou o step return, tá? Nesse caso aqui ele vai retornar. Deixa eu dar mais um F5, vejam que ele retorna. E a howInit, ela tem algumas coisas para fazer ainda. Mas vamos supor que não quero saber disso, não quero passar por essas funções. Então eu posso dar um step return. Vejo na pilha de chamadas que ele vai voltar para a main. Beleza. Agora eu não consigo mais dar um step return porque não existe uma pilha anterior para ele voltar. Não existe o return da função main. Então agora aqui na System Clock Config, a gente vai configurar os clocks. Vamos supor que novamente não é meu interesse passar por esta função. Então eu vou pressionar F6 ou posso clicar aqui em Step Over. Veja que ele pulou a função. Note que temos bastante coisa nessa função e independente disso o nosso programa passou por ela diretamente. Posso continuar dando um F6 para chegar lá no meu loop infinito. Basicamente das funções são isso, tá? Eu já dei um resume aqui, soltei o programa está rodando novamente. Vou pausar meu programa e vejam que o variables carregou as variáveis automaticamente, aquelas que o programa julga ser mais interessantes para mim, desenvolvedor, analisar. Vejo aqui que nos SFRs teremos a atualização dos valores. Registers também temos as informações atualizadas, tá? De acordo com aqueles registradores internos do nosso microcontrolador. Bom, eu vou resetar o programa. E agora vamos ver os breakpoints, tá? O que são breakpoints? Nada mais são do que pontos do meu programa, trechos do programa no qual eu quero que o meu programa suspenda imediatamente ao alcançá-lo. Porque como vimos, quando a gente pressiona o botão de pause, o nosso programa ele vai parar em um local aleatório. Muitas vezes eu não quero parar em um lugar aleatório, eu quero parar em um ponto específico. Bom, como podemos então habilitá-los no nosso código? Caso você não esteja vendo um vídeo meu a primeira vez, provavelmente você já viu colocando breakpoints nos programas que fizemos em vídeos passados. Mas vamos ver então como a gente faz isso, tá? Vou julgar que você não sabe disso ainda. Para colocar o breakpoint é muito simples. Estão vendo aqui à esquerda o número da linha? Basta que eu vou escolher esta linha aqui antes deste malloc. Vamos supor que eu quero passar um programa aqui. Basta eu vir nessa faixa azul que temos aqui e dar 2 cliques. Pronto, já temos um breakpoint aqui. E ele vai aparecer já nessa tela para você na lista de breakpoints. Tudo bem? Vamos ver ele operando. Vou dar um resume. E pronto. Veja que o programa já parou aqui. A seta amarela que indica qual que é o ponto atual do meu programa, ela está aqui. Lembrando, tá? A seta está aqui indicando que ele vai executar esta função ainda, tá? Ele não foi executado. Se a gente vir aqui em Variables, vamos ver que o valor do meu texto ainda é 00. Meu programa pausou aqui. Se eu vir e apertar F6, eu posso monitorar a variável aqui. Se eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar para mim o valor. Vejam que ela possui agora um número que é o endereço de memória no qual ele foi alocado. Se eu quiser colocar mais um breakpoint, eu posso? Posso, claro, eu posso colocar tantos que eu quiser, desde que eu não esteja dentro do meu limite. Vamos então colocar mais um breakpoint. Vou colocar aqui no increment global e no increment by pointer. E vejam que ele dá qual arquivo que está o breakpoint e a linha. Vou dar um play, novamente um resume. Vejam que ele parou na função increment global e vejam que ele parou em outra função. Se eu dar o play novamente, ele vai rodar o programa aqui, vai aguardar este segundo e vai para o próximo breakpoint. Vamos supor que então eu estou debugando e agora eu não quero mais monitorar essas linhas aqui, eu não quero mais esse breakpoint. Temos duas formas então de removermos esse breakpoint. Podemos vir aqui e dar 2 cliques novamente sobre o breakpoint. Vou dar um play. Vejam que os breakpoints não estão mais ativos. Meu programa está rodando, tá? Algo que eu posso fazer também é colocar o breakpoint enquanto o programa roda. Lembrando que nem todo microcontrolador permite isso. Você precisa estar com o programa pausado para que o breakpoint seja ativado. Se eu colocar um breakpoint aqui, ele já habilitou e o programa pausou. Vamos supor agora também que você quer apenas desabilitar temporariamente esse breakpoint. Você não quer remover ele, então você pode desativar. Para desativar este breakpoint, você pode vir aqui na vista de breakpoints e clicar nessa caixa de seleção. Cliquei. Note que o breakpoint vai ficar cinza e se eu dar um play, ele não vai mais pausar.
então eu desativei ele temporariamente. E eu posso vir novamente, se eu selecionar essa caixa de seleção, ele vai habilitar. Habilitou, o programa pausou. Vou remover ele aqui, tá? Se você quiser, você pode também entrar dentro de uma função, colocar um breakpoint ali internamente e assim por diante, tá? Você pode colocar o breakpoint em qualquer ponto do programa, desde que aquele código exista, tá? Agora, vamos supor uma nova situação. Eu tenho diversos breakpoints aqui. Vou colocar mais um breakpoint dentro desta função. E dentro desta outra função, vou colocar um breakpoint. Sempre que eu der play, ele vai parar nesses breakpoints. Certo? Bom, vamos supor que você quer desativar todos esses breakpoints, né? Para deixar seu programa rodar livremente, você vai pausá-los depois. Você pode vir aqui e desativar todos eles, um a um. Beleza, desativei. Ou podemos fazer o seguinte. Deixa eu reabilitar eles. Tudo bem? E temos esta função que eu já tinha comentado com você, que é o Skip All Breakpoints. Ela está aqui na janela principal e também aqui na janela de debug. Eu posso clicar aqui e todos os meus breakpoints estão desabilitados. Eu desabilitei eles de forma global, então nenhum breakpoint vai parar o meu programa mais. Se eu quiser restabelecer eles, eu posso vir aqui, clicar novamente e estarão todos ativos. Tá? Isso aqui são funções muito úteis no nosso dia a dia.